Irmãos, queremos meditar em uma palavra baseada no texto que nós lemos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, onde nós encontramos o texto que narra a pregação de João Batista. O texto faz questão de mencionar que João Batista, o filho de Zacarias. Eu acho linda a história, o texto narrado por Lucas, no capítulo 1, aqui de Lucas, quando o anjo aparece a Zacarias, e este anjo, o anjo Gabriel, anuncia que Isabel, que primeiro é quem recebe esta visita, no versículo 5, anúncio do nascimento de João, logo aqui no início do capítulo 1, nós encontramos o texto que diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E o texto diz que eles eram justos perante Deus, que andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas, apesar de serem justos, de andarem e obedecerem todos os preceitos do Senhor, eles não tinham filhos, o que para a época seria uma desonra, e em especial o desejo de um sacerdote a ter um filho que possivelmente lhe sucederia no ministério sacerdotal. E para Zacarias e Isabel isto fora impossibilitado por muito tempo, pois o texto diz que eles dois eram avançados em idade, e chegou o dia em que um dos dias em que Zacarias oferecia sacrifício, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, conforme a ordem dos sacerdotes, no seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E foi exatamente na hora em que fora chegado para que ele oferecesse o incenso, enquanto a multidão estava fora do templo, aguardando, o anjo do Senhor lhe apareceu em pé diante do altar do incenso. E o anjo então anunciou o nascimento para Zacarias de um filho. Quando Zacarias vê o anjo, o que não era comum, natural, era algo sobrenatural. Glória a Jesus. E como é bom meditar na palavra de Deus, porque
quando nós vamos meditando, o Espírito Santo de Deus vai ministrando ao nosso coração. E aqui, quando eu estou falando sobre algo que foi sobrenatural, um dia apareceu a Zacarias, o Espírito Santo de Deus vem, brada no meu coração e libera uma mensagem, uma palavra para você. Ou vamos dizer assim, para nós, nesta ocasião, em que o natural, esta é uma palavra profética da parte de Deus nesta ocasião, e transmito a você, meu irmão e minha irmã, que o natural será pouco. O natural não atingirá aquilo que Deus tem preparado. Certamente, em um dado momento da sua vida, você já se desiludiu, já se desesperou, já desanimou, já desistiu, não sei se de um sonho, se de um projeto, seja no âmbito espiritual ou físico. Mas o que Deus diz a você nesta noite, meu irmão, é que se o natural não é capaz de atingir, o Senhor Deus em um momento, em qualquer momento, em um momento desses, Ele te apresentará o sobrenatural, de tal forma que assim como Zacarias, você ficará espantado. Glória a Jesus. Zacarias se espantou, se atemorizou, porque não era algo comum, não era algo natural, e sim o sobrenatural. Naquela ocasião, se apresentando, aparecendo a Zacarias. Você crê no sobrenatural de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã? Oh, glória a Jesus. Você crê no sobrenatural? Se as suas posses não alcançaram, se as suas forças não foram capazes de alcançar os seus objetivos, se é exatamente nesse contexto em que você se encontra, não se desespere e nem perca a sua esperança. Confie no Senhor, porque você serve a um Deus do sobrenatural. Quando todos dizem não há jeito, quando todos dizem não tem mais solução, quando todos dizem não há mais esperança, assim como certamente já haviam dito a Zacarias e a Isabel, o sobrenatural de Deus aparece para ambos e os fazem sonhar. E graças a Deus que o sonho dura pouco, logo se torna realidade. E muito que é depressa também, a palavra de Deus já começa a narrar o ministério do fruto do sobrenatural de Deus na vida de Zacarias e de Isabel. Você pode dizer amém por esta palavra de Deus para seu coração? Eu digo amém, porque eu creio que quando o natural não for capaz, não for suficiente para cumprir os propósitos de Deus na minha vida, o sobrenatural de Deus acontece. Quantas vezes, meus irmãos, o sobrenatural de Deus já tem acontecido na nossa vida, e muitas delas nem conta nós nos damos de que o que está acontecendo na nossa vida é um sobrenatural, porque o natural não seria capaz. Glória a Jesus por isso. Então, naquele momento em que Zacarias apresenta o sacrifício, que ele começa a cultuar, que a multidão está em pé, lá fora ele está em pé diante do altar, o anjo do Senhor lhe aparece. Quando Zacarias vê o anjo, ele se perturbou, e o temor apoderou-se dele, mas o anjo que vinha com uma mensagem de boas novas, uma mensagem
de paz, uma mensagem de alegria, de conforto, o anjo disse a Zacarias: não temas. Glória a Jesus. Como a palavra de Deus é maravilhosa. E como é bom ouvir esta palavra, não temas. Como é bom ouvir esta palavra, não temas. Você consegue ouvir esta palavra nesta noite com a voz do Espírito Santo de Deus dizendo ao seu coração: não temas, tenha calma, seja firme, não se perturbe, saiba que o teu Deus está cuidando de tudo, Ele está providenciando tudo. Não temas, meu irmão, não temas, minha irmã, a sua vida está nas mãos de Deus, a sua vida pertence ao Todo-Poderoso, a vida do seu irmão, a vida do seu esposo, a vida do seu tio, a vida dos nossos irmãos estão nas mãos do Todo-Poderoso, e Ele brada ao nosso coração nesta noite: sossegue, tenha calma, descanse, tenha paz, não tema, Zacarias. Zacarias ficou perturbado quando viu o sobrenatural de Deus. O anjo diz a Zacarias: não temas. E ele relata a Zacarias de que a oração dele, a oração de Zacarias havia chegado aos céus, e que agora viria uma resposta. Aqui há duas interpretações que poderão ser aplicadas e, dependendo do ponto de vista, poderão ser aceitas, ambas. Primeiro é que, como o texto relata que Zacarias não tinha filhos com Isabel, por ser Isabel estéril, e também por serem já de uma idade avançada, dá a entender que Zacarias orava por um filho. E eu acredito que Zacarias orou com Isabel por muitos anos, quem sabe assim como Ana: Senhor, me dê filhos, Senhor, me dê um filho, Senhor, eu quero filhos. Glória a Jesus. Será que Deus está falando com alguém através desta palavra, dizendo que a sua oração, que tem sido insistente ao Senhor pedindo filho, Deus tem te ouvido? Deus está te respondendo? Deus está nesta noite te dando um sinal de que Ele te dará, e Ele cumprirá o teu plano, o teu propósito, o teu desejo, o desejo do teu coração, e te dará filhos? Se você tem orado por isso, eu posso dizer esta palavra também, uma palavra profética, porque Deus te dará este filho abençoado que você tanto sonha. E o texto, na narração do texto, dá-nos a entender assim. Porém, também dá-nos a entender que a oração de Zacarias, exatamente por ser ele já velho, e também sua esposa já de idade avançada, entendia tanto Zacarias como Isabel a impossibilidade de terem filhos, portanto já sem esperança, nem sequer orava mais por isso. Mas como sacerdote e sumo sacerdote da sua época, Zacarias orava pelo Messias. Zacarias orava pelo cumprimento das profecias da antiga aliança, que ainda estava em vigor nos dias de Zacarias. A oração de Zacarias, certamente, com maior veemência naqueles dias, era exatamente pela aparição do Messias, para que Deus enviasse o seu filho, assim como profetizara o profeta Isaías, de que se fosse nos seus dias, e que para isso acontecer então, exatamente na vida de um homem justo, de uma família justa,
Deus resolve aparecer a este homem, dizendo a ele do nascimento de um filho, que seria então aquele que anunciaria. Isto aqui foi uma promessa em dose dupla. Isto aqui foi uma promessa inesperada. Isto aqui foi algo que impactou o coração de Zacarias, porque se era difícil para ele acreditar no nascimento de um filho, quanto mais agora receberia também o anúncio da chegada do Messias, do envio do Messias, do Filho de Deus, daquele que João ouviria a voz do céu posteriormente, dizendo: este é o filho amado, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Como também no batismo de João, Jesus, quando João ia o batizar, estava para o batizar, que o Espírito Santo de Deus veio em forma corpórea de uma pomba, e estava descendo então a pessoa bendita de Jesus, e então ouve-se a voz do céu que dizia: glória a Jesus. Somente ele é. Mas para Zacarias fora um anúncio, uma notícia. Que notícia maravilhosa, meu irmão, para Zacarias. Olha a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Talvez você tenha recebido muitas notícias ruins, não é? Todos nós estamos sofrendo dias difíceis. Nesta dificuldade toda é bom ouvir uma palavra de ânimo, e principalmente aquela que é dada pelo Espírito Santo de Deus, dentre tantas notícias que a gente tem medo até de saber, de ouvir. Glória a Jesus, eu creio, eu estou ouvindo pelos meus e vendo pelos meus olhos da fé, estou ouvindo pela fé, estou vendo pelos meus olhos da fé, recebermos boas notícias, recebermos boas dádivas do Senhor, ainda maior do que aquelas que Ele tem nos concedido, de livramentos, de promessas e de cumprimento das suas promessas. Eu creio em boas novas, boas notícias. Eu creio que brevemente esse virá. Então o anjo aparece a Zacarias e anuncia, dizendo a Zacarias que a sua oração foi ouvida, e agora que Isabel seria mãe, a mulher de Zacarias dará à luz um filho. E o anjo anuncia o nome do filho. Seria João, aquele que seria conhecido, tornar-se-ia conhecido, João o Batizador. E é interessante na narração desta passagem, que é exatamente nesse contexto que está escrito no versículo 37 deste primeiro capítulo, onde o mesmo anjo Gabriel aparece agora a Maria para o anúncio da vinda do Messias. E quando o anjo, para que Maria não duvidasse daquela palavra, porque por Zacarias não acreditar, não conseguir acreditar no que estava ouvindo do anjo, do mensageiro de Deus, ele teve um preço, pagou um preço. Segundo o texto diz que ele ficou mudo, e que ele não pôde falar, até que João viesse. Isso foi um tempo, foi uma consequência da incredulidade, da dificuldade, por conta da impossibilidade que ele via diante dele de que isso viesse a acontecer. E aí o anjo, para prevenir a Maria do que a ela estava sendo dito, o anjo diz, antes de que Maria dissesse uma palavra, o anjo diz a Maria no versículo 36, até Isabel. E eu fico imaginando como o coração de Maria transbordou a ocasião, e o seu pensamento deu assim de que Isabel era estéril, de que Isabel já era de idade avançada,
e de que certamente tinham procurado na medicina, em todos os meios, uma oportunidade e saúde, gastado dinheiro, quem sabe procurando a medicina, porque se pode isso atribuir, eles já haviam procurado. E Maria agora, analisando tudo isto rapidamente, quando o anjo diz: até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês. Ela já estava com 6 meses, para aquela que era considerada estéril. Aí vem o versículo 37, que é maravilhoso, porque para Deus nada é impossível. Glória a Jesus. É por isso que nós devemos, em momentos quando não se pode mais fazer nada, quando nossas forças limitadas que são se esvaíram, quando nossa capacidade de agir, de trabalhar e de cumprir, de correr e de pelejar se esvai, como quando chega o momento de dizer assim: eu fiz o que pude, já não posso fazer mais nada, está agora literalmente nas mãos de Deus, e não estamos errados em fazer assim a nossa parte, mas é exatamente em que o anjo do Senhor chega para Maria e diz: porque para Deus nada é impossível. Ainda que os homens te digam que é impossível, eu continuo crendo no sobrenatural de Deus na sua vida. Eu ainda continuo crendo que Deus há de providenciar aquilo que o homem não pode providenciar. Eu continuo crendo na restauração da saúde do meu irmão Yusmar. Eu continuo crendo na restauração da sua família, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo nesta noite. Eu continuo crendo no sobrenatural, e eu te convido a que você nesta noite coloque a sua fé em ação e diga ao Senhor: Deus, o que eu pude fazer nós fizemos, o que eu pude fazer eu fiz, está agora nas tuas mãos. Estou ouvindo a tua palavra que diz que para Deus é impossível. Sei, Senhor, que se o Senhor quiser, o que o homem diz não tem jeito, para o Senhor tem jeito sim. O que o homem diz, quando o homem diz que não há mais solução, para o Senhor há solução sim, porque és o Deus do sobrenatural. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria se disponibilizou, porque ela diz: eu sou serva do Senhor, sendo assim, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Após esse momento, Maria está em casa. Isabel, sua prima, glória a Jesus, que coisa linda, vai visitar Maria. Com 6 meses, Maria já tendo concebido, o texto narra no versículo 41, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou. A você que é a favor do aborto, a você que ouve estas mazelas, mentiras das ideologias esquerdopatas, como assim são chamadas, dizendo que o feto não faz parte, não tem vida, não tem sentimento, e e pode ser tido como um corpo estranho. Olha, Isabel estava grávida, João tinha 6 meses, mas já tinha sentimento. João, quando Isabel ouviu a voz de Maria, que estava concebida pelo Espírito Santo, já do Filho de Deus, quando ouviu a voz de Maria no seu ventre, o ventre de Maria, o ventre de Isabel, no ventre de Isabel, foi cheio do Espírito Santo. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. João Batista, 6 meses de gravidez,
ao ouvir a voz de Maria, que estava concebida pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Glória a Jesus. Então, meu irmão, preste atenção e saiba que uma criança, logo quando ela vem à existência, um pequeno embrião, ainda um pequeno ser, mas no ato da concepção, o Deus Todo-Poderoso, que é aquele que dá a vida, Ele concedeu ali a vida, o fôlego de vida. Portanto, quem conhece Deus e quem conhece a Bíblia, jamais aceita o aborto, e nem tampouco é seguidor de seitas, de partidos, seja ele qual for o nome, a ideologia que é a favor do aborto e de outras coisas que fazem parte deste montim, que é da parte de Satanás e não da parte de Deus. O menino saltou na barriga da mãe, no ventre da mãe, ao ouvir. Glória a Jesus. Quando então Maria se alegra, o Espírito Santo a toma, a enche, e ela ministra ali o cântico de louvor a Deus. Narra então o nascimento de João Batista, e é bem depressa, do versículo 57 ao versículo 66, está narrado aí o nascimento de João Batista, e logo a partir do versículo 67, do mesmo capítulo 2, quando chegamos aqui já, o cântico de Zacarias, do capítulo 1, perdão, o cântico de Zacarias, o capítulo 2 inicia com a narração do nascimento de Jesus, é o intervalo, e a circuncisão de Jesus, Simão e Ana, o menino Jesus no meio dos doutores, e já aparece no capítulo 3, os primeiros versículos, João pregando. Jesus, ainda criança, adolescente, João anunciando a vinda de Jesus, a manifestação da glória do Pai, a manifestação daquele que haveria de vir para salvar. João está aqui pregando, na pregação dele nos versículos seguintes, ele chega a dizer que aqueles que estavam dando muito créditos a João o Batista, dando muito crédito na sua pregação, ele está dizendo, ele diz aqui na sua pregação, que no versículo 15, estando o povo na expectativa e pensando nos corações se porventura seria o Cristo, João respondeu João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele, o Cristo, poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí no batismo de Jesus Cristo, que está narrado aqui no versículo 21 do capítulo 3, quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado, e quando ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Comprovava então ali, autenticava então a pregação de João Batista, de que o Filho de Deus haveria de vir e que seria o Salvador de todos. E aí, meus amados, já estou partindo para uma conclusão, chegando ao versículo de número 6 do capítulo 3, quando João diz: em toda a humanidade verá a salvação de Deus. É claro que João está se referindo a Jesus, ao Salvador. Agora deixa-me fazer uma pergunta: quem tem acesso a esta salvação? Quem tem o direito de alcançar esta salvação? Quem tem privilégios? Tem mais importante do que outros? Tem pessoas em que Deus tem assim
desde o ventre, já escolhido para a salvação e outros para a perdição, assim como alguns pregam por aí, que nós não acreditamos assim. Acreditamos ser a salvação pela graça. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Paulo escreve: pelas obras, mas é pela graça, para que ninguém se glorie, e não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente por isso, para que ninguém se glorie, mas a todos quantos receberam, Deus dá o poder, o direito de ser feito filho de Deus. Então a quem é que é dada esta salvação? Quem tem o direito desta salvação? Esta salvação a todos os homens. Jesus testemunhou quando ele estava fazendo a instituição da primeira Santa Ceia, no capítulo 26 do Evangelho, quando lá no último versículo da narração da última Páscoa e a primeira Santa Ceia, no penúltimo versículo desta narração, no último versículo diz: e tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Mas o versículo em que estou me referindo é o versículo de número 29, que diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei, em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. O versículo de número 28 diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, por muitos, para a remissão de pecados. Estes muitos são exatamente aqueles que creem, aqueles que recebem, aqueles que aceitam, aqueles que se arrependem, aqueles que se convertem. De João Batista pregada naquela ocasião, quando ele prega o batismo do arrependimento. Arrependei, pois, e convertei-vos. É o mesmo arrependimento em que também Pedro prega após a descida do Espírito Santo, e ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Este arrependimento, ele é produzido pelo Espírito Santo no coração de todos aqueles que abrem para ele, para que ele possa entrar. Para quem é esta salvação? Esta salvação é possível a todos os homens. E estes embriagados, quando estes foram cheios do Espírito Santo, no versículo 21 do capítulo 2, anuncia e dizendo: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estas palavras são proféticas, da antiga aliança, porque ele diz nos últimos dias, esta profecia do profeta Joel: derramarei, Deus, porque do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Aí aqui, alguns diz que o batismo no Espírito não é atual para aqueles até aquele. Mas, meus amados, confundidos estão, porque o mesmo capítulo narra, dizendo lá mais na frente, quando do versículo 37 ele passa a narrar as primeiras conversões, ainda na ministração de Pedro, no capítulo 42, no versículo 42 ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partido em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam em comum vendiam suas propriedades, bens, partiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, em casa comiam juntos
alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de salvar. No versículo 39 está escrito: a promessa diz respeito a vós, presente, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Mas ainda vai além: a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Portanto, meu irmão, nós cremos na do batismo no Espírito Santo e no dom glorioso do falar em novas línguas, em línguas estranhas, porque a promessa do derramamento do Espírito, sim, iniciou-se o cumprimento dela lá no dia de Pentecoste, mas ainda hoje o Espírito Santo continua batizando e dom de profecia, dom de cura, dom de operação de milagres, dom de revelação, dom de interpretação de línguas, são os dons espirituais, e nós cremos na atualização dos dons, na atualidade espirituais. Pedro então prega e diz no versículo 21: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, a salvação é possível a todos os homens. Paulo escreve aos Romanos, escrevendo aos Romanos no capítulo número 5, e no seu versículo de número 18 ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Glória a Jesus. São muitos os textos, outros e outros versículos. O nosso tempo está chegando ao final, e eu quero dizer a você nesta conclusão, dizendo: meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a salvação é para você. Você veio ao mundo porque Jesus te deu a vida, para que você se perca. Porém, Ele te deu um direito que você mesmo tem, e somente você, autoridade sobre este direito. Nem o próprio Deus toma de você, porque Ele te deu o direito de escolha. O destino da sua alma está nas suas mãos. Aonde passarás a eternidade? Falando assim, nós só encontramos caminhos para a alma do homem, o que é a salvação e a perdição, o lugar de alegria e o lugar de tormenta, isto eternamente. Não há meio termo, não há um meio, ou é um ou é o outro. Onde passarás a eternidade? Se você deseja a salvação é Jesus Cristo, e Ele veio para te salvar. Foi para salvar a sua alma da perdição que Jesus Cristo morreu na cruz. Pode ser você considere o pior de todos os pecadores. Pode ser que você reconheça que você não merece o perdão de Deus e a salvação, mas eu que não há prometido que se você se arrepender deles, de todos os pecados cometidos, que Deus não seja capaz de perdoar, porque o pecado que é impossível ser perdoado é única e exclusivamente aquele que não há arrependimento. Portanto, meu amado irmão e amigo, aceite a Jesus como o teu Salvador e receba a salvação que é pela graça. Basta seu esforço, entregue o mundo de pecado e seja salvo pela graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Com esta intenção foi que cantamos, louvamos ao Senhor com estes hinos maravilhosos da nossa cristã, que tem mensagens lindas e poderosas, como por exemplo a estrofe do hino de número 205, quando o compositor
cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz que a graça de Deus é mais doce terrestres aqui. Há muita gente trocando a graça de Deus pelas riquezas materiais. Há muita gente trocando prazeres momentâneos e passageiros desta vida. Mas, amados irmãos, esta graça é doce, ela é maravilhosa. Em gozo meu choro tornou-se, diz o compositor do hino. Quantas vezes nós estamos abatidos e o Espírito Santo vem e nos alegra, e ele traz a sua graça para nós. Na estrofe número 3 ele diz: mais alta que nuvem celeste, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Esta graça, a graça de Deus, hoje prova que vives na perdição, coloca em uma condição, está aqui, você aceita, você quer, isto é uma prova, pois Ele está pronto para te salvar, está pronto para transformar a tua vida de um miserável pecador para um salvo em Cristo Jesus. E o salmista no Salmo 113, ele chega a dizer que Jesus tira do monturo, tira do lixo, do mundo de pecado e faz assentar-se no meio dos príncipes, pois ele te salva, renova e além de tudo, ele limpa o coração, ele tira toda a amargura, toda a tristeza, toda a ira, toda a incredulidade, toda a impureza, e o Espírito de Deus invade o nosso ser, invade não a força, não rompendo essa permissão, com a tua permissão, se tu aceitares a Jesus como teu Salvador, Ele vai te encher de gozo, de alegria, na tua não encontra em nenhum outro lugar, não é na bebida, não é no cigarro, não é nas drogas, não é na prostituição, não é na feitiçaria, não é na macumbaria, não é no budismo, do islamismo, do hinduísmo, não é em religião nenhuma. Isso que veio para te salvar, Ele é a graça de Deus. A graça de Deus revelada é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aceite a Ele e receba a salvação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Agora, final deste culto, eu quero apresentar nesta oração a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, e como eu disse no início, um pedido de oração pela dona Marlene, que é aqui de Nova Floresta. Eu não sei dela, mas ouvi um pedido de oração de uma neta, e orando também pelo irmão Yusmar e por todos necessitando das nossas orações. Vamos orar. Eu também peço a você que ore por mim, pelo meu lar, pela minha vida, pela minha esposa, pela igreja do Senhor Jesus em Nova Floresta, que está sob nossos cuidados. Estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos. Estes são os dias do fim. Jesus está voltando para vir nos buscar. Se você pode, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Jesus, nesta oportunidade, Senhor, eu quero te agradecer por mais um culto, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em tua santa presença para te adorar, para exaltar o teu nome, para te bendizer, te apresentar louvores, como também, Senhor, meditar na tua palavra. Nós te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas e pela tua presença em nosso meio. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pelo dom glorioso do batismo no Espírito Santo, pelo falar em novas línguas e pelo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por ter nos resgatado da nossa vã maneira de viver e ter nos transportado do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos
que estão conosco, Senhor, ainda nestes momentos finais, com todas as dificuldades de transmissão, de internet, mas eu te agradeço pela vida de todos. Peço tua bênção sobre o lar e sobre a família de cada um, meu Senhor, que estão neste momento clamando ao Senhor, pedindo a tua proteção, que o Senhor continue guardando, como estão precisando da vitória, que o Senhor conceda a vitória. Quero te apresentar, Senhor, neste momento especial de intercessão, a nossa querida amiga e conterrânea aqui de Nova Floresta, Dona Marlene, que está enferma, Senhor, e eu quero colocar a vida dela nas tuas mãos e pedir, Senhor, que o Senhor restaure a saúde e que o Senhor faça o milagre em sua vida. Quero te apresentar também o nosso irmão Ilsmar, pois está também enfermo, Senhor, e o que temos de notícia da última que eu obtive ontem é de que estava complicado o estado de saúde do nosso irmão. Ainda hoje não tive resposta, notícia, mas eu creio, Senhor, no teu milagre, eu creio no sobrenatural. Temos ouvido a tua palavra, Senhor, que para Deus nada é impossível. Portanto, Senhor, eu continuo crendo na restauração da saúde do teu servo, de que o Senhor há de trazê-lo de volta com vida, e para juntos nós nos alegrarmos em tua presença, Pai. Pai bendito, eu quero te apresentar em nome destes todos aqueles que estão enfermos, Senhor, acometidos pelo vírus e outras enfermidades, pedindo ao Senhor que o Senhor venha colocar um ponto final nesta história de grandes e muitas dificuldades, abençoando, Senhor, que brevemente ou quanto antes todas as autoridades estejam, ó Deus, sendo habilitadas para produzir uma vacina ou um medicamento que trate e que cure, Senhor, esta enfermidade. Conhece, para fazer, ó Deus, vitorioso o teu povo, a tua igreja, e que o teu nome seja glorificado. Humanos, nós não somos melhores do que ninguém, somos pessoas iguais, e a tua palavra nos diz, Senhor, que o que está sujeito ao ímpio também está sujeito ao justo. O que sucede a um está também sujeito a suceder ao outro, porque não somos melhores do que ninguém. A única diferença é, Senhor, que nós conhecemos a Jesus e de que não é aqui o que temos esperança, esperado de melhor, o melhor de Deus para a nossa vida, não é aqui, e é essa grande diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, porque o que serve a Deus tem a esperança da vida eterna com Cristo Jesus nas mansões celestiais, e aquele que não serve ainda, mas não aceitando a Jesus, não se convertendo dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e não entregando a sua vida a Jesus, infelizmente não terão a salvação, porque a salvação está disponível, e que convida todos quantos ainda não receberam, confesse a Jesus como seu Salvador, e o Senhor os perdoará, escreverá os seus nomes no livro da vida, e então serão salvos da condenação eterna. Bendito Pai, nós te pedimos, Senhor, pela comunidade Nova Floresta, por toda todos os moradores aqui desta localidade e também localidades circunvizinhas, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, Senhor. Dá-nos vitória, continue nos guardando dos males desta vida, e em especial, Senhor, de pecarmos contra ti, Pai, que nada nesta vida seja motivo, Senhor, para nos distanciar de ti, nem bens materiais, nem riquezas e nem prazeres efêmeros desta terra, que sejam eles motivos, Senhor, que nos motive, que nos influencie a perder a comunhão com teu Espírito Santo, perder a comunhão com o amado companheiro. Oh Senhor Jesus, não nos deixe sermos as mentiras do inimigo, enganados pelo enganador, mas dá-nos a sensibilidade do teu Espírito Santo e o teu temor em nossos corações, para que possamos firmes estar em Cristo, aguardando a tua vinda gloriosa
juntos subirmos para as mansões celestiais. Pai, muito obrigado por mais esta noite, por mais este culto. Eu te peço uma noite de paz e descanso, um sono reparador, e que possamos estar seguros em tuas mãos enquanto dormirmos. Fica conosco, guarde as nossas casas, as nossas famílias, e nos dê vitória em todas as lutas. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo habite com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Meu amado irmão, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima, se Deus quiser.